Olá, o 30 Minutos de hoje já está no ar. O programa que é produzido e realizado pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. O tema de hoje é adoção e para falar sobre o assunto, recebemos aqui a assistente social e presidente da ONG Crescendo em Família, Ana Maria Caviola. Ana, muito obrigado pela presença. Imagina, é um prazer. Ana, explica pra gente o que é adoção. Adoção é o ato de uma pessoa que não pode gerar, ter para si como filho uma criança ou um adolescente, pelo fato e pelo desejo de amá-lo como filho. E como que funciona a adoção no Brasil? Os casais ou as pessoas que pretendam adotar devem se dirigir ao judiciário, porque todo o processo tem início e fim no judiciário, fazer o seu cadastro, dizer o perfil de criança que ela tem vontade de ter como filho e aguardar que esse processo se finalize, né? O processo tem entrevistas com assistentes sociais, psicólogos, tem um trâmite jurídico que a gente sabe que tem um tempo aí, e depois de feito a parte burocrática, né, jurídica, aguardar, que é o tão famoso mais demora e tal, que a gente sabe, mas que é um processo que tem que ter. A gente chama, no grupo de apoio onde eu sou presidente, a gente chama isso de gravidez sem tempo determinado, que é um processo necessário de espera para que as pessoas vão se acostumando com essa adoção e pesquisando e trabalhando isso para quando essa criança chegar, ela está realmente preparada para recebê-la como filho. Tá ok, Ana, obrigado. Participam do programa também os meus colegas de jornalismo que têm algumas perguntas para a senhora. A primeira que vai fazer a pergunta é a Marina. Ana, por que é difícil a adoção de crianças com 4 ou 5 anos, a partir dessa idade? O brasileiro, Marina, ainda tem o sonho, o ideal de que um bebê é mais fácil. Não sei se um preconceito, mas é uma maneira mais... todo mundo que não pode ou que quer ser mãe adotiva, não pode ser mãe biológica, às vezes pretende mesmo não passar pela gravidez, sonha com um bebê. Né? E bebês não são colocados em adoção a qualquer momento. Então, demora mais, porque a preferência brasileira é menina branca, recém-nascida, saudável. Branca, branquinha. Né? Na nossa região, por exemplo, não existem crianças muito clarinhas, brancas, mas não branquinhas. E o que tem mais são crianças mais morenas, pardas, grupos de irmãos, enfim. Foge um pouco daquele perfil. E aí eu volto a falar da ONG onde eu trabalho, que faz um trabalho de preparação com esses casais, onde a gente conversa sobre esses temas para abrir um pouco esse leque, para diminuir essa ansiedade da demora e perceber que as outras crianças também são lindas, também são adotáveis e que amam você como filho, porque elas querem um pai e uma mãe. Se você quer um filho, tem outras maneiras de se ter um filho. Oi, Ana, meu nome é Lorena e eu gostaria de saber quais são os primeiros passos que os pais devem tomar em busca da adoção. O primeiro passo é ir ao cartório da Infância e Juventude, no fórum, e preparar um documento que a gente chama de habilitação. Depois desse documento, vai ser marcada uma entrevista com assistente social, psicólogo, e aí vai começar a tramitar esse processo até o momento em que esse casal, ou essa pessoa, porque não precisa ser um casal, né, para adotar, vai receber um documento do juiz dizendo que ela está apta para adoção. E para os casais, existem uma preferência em relação a sexo ou idade na adoção dessas crianças? Já mudou bastante. Antes era menina recém-nascida. Hoje já alguns casais já abrem tanto na idade quanto no sexo. O sexo é o menos problemático. Acho que a idade ainda é um pouco, mas graças a Deus a gente tem visto
casais adotando crianças de 7, 8, até 10 anos. Mas ainda tem uma grande preferência. E nesse tempo nós temos 5.300 crianças no Brasil para serem adotadas e 33 mil candidatos. Então não vai bater essa conta nunca, porque esses 33, 90% querem bebês. E as crianças têm sempre mais de 8 anos. Olá, Ana. Meu nome é Luana. Eu gostaria de saber como é feito o acompanhamento das crianças após o processo de adoção. Depois da adoção, é pai e mãe normal, né? Não tem um acompanhamento jurídico. Antes da adoção, quando o casal recebe essa criança, ele recebe uma guarda judicial durante um período que a gente chama de estágio de convivência. Nesse período, ele tem a guarda, mas a criança não é dele, né? A justiça acompanha. A gente na ONG também faz um trabalho de acompanhamento com os casais, mas nada é obrigatório. A nossa ONG, a pessoa procura espontânea. Então, agora, depois de adotado, se houver nesse período, que normalmente são de 6 meses a 2 anos, depende da idade da criança, a justiça acompanha. Depois de adotado, toma que o filho é seu. Oi, Ana. Meu nome é Gilcimara. Eu gostaria de saber como funciona o processo de barriga de aluguel no Brasil. É proibido por lei no Brasil. Então, a gente não tem dados. Juridicamente, não existe, né? Mas, não sei. Eu, particularmente, encaro como um pouco temerário, assim, essa procura de barriga de aluguel sem o respaldo do judiciário. Porque o que você faz dentro da lei, a lei te dá cobertura, te dá respaldo. Como não é juridicamente legal, eu fico meio receosa de falar sobre isso. Eu não tenho dados quantitativos para saber isso. Oi, Ana, meu nome é Pedro e a minha pergunta é: crianças que passaram ou sofreram algum tipo de violência tendem a ter mais dificuldade na adaptação com a nova família? Depende, Pedro. Depende do tipo de violência, né? E depende de quanto tempo ela viveu isso. Uma das violências mais comuns que a gente vê são devoluções, né? Crianças que às vezes vão para a família nesse estágio de convivência e a família, ele não gostou de mim, ele não se adaptou e devolve. Para a gente que está acostumado a lidar com adoção, essa é uma violência que acontece muito, infelizmente, e que é muito dolorido para a criança. É claro que existe abuso sexual, que a criança traz já quando vem para o abrigo, mas nem todas têm esse problema. Agora, a devolução é uma coisa que a gente lida. Depende muito do casal que está assumindo essa criança como filho, porque tudo que você conversa, tudo que você traz claro e que você mostra que você quer ficar com este filho, ele vai até te testar e tal, dar uma birra, para ver se você vai fazer igual o outro, como a mãe biológica, que também devolveu, se despachou dele. Mas se você mostrar para ele que o que você tem para oferecer é verdadeiro, a coisa se resolve com tranquilidade. Ana, como que funciona uma instituição de acolhimento? As crianças são enviadas após denúncias, né, para o Conselho Tutelar, ou para a polícia, ou para o Disque 100, e comprovada essas violências de qualquer forma, abandono, negligência, violência sexual, enfim, as crianças são retiradas da família de origem, biológica ou não, a família extensa, avós, tios, e colocadas na instituição de acolhimento enquanto a justiça tem tempo de investigar, analisar e tomar uma decisão a respeito da vida dessa criança. Ela vai ser
essa família de origem vai ser trabalhada para tentar retomar a guarda dessa criança, e se colaborar e conseguir mudar, vai retomar, essa criança volta para a família. E se em última instância nem a família de origem, nem a família extensa quiser assumir essa criança, ela vai para adoção. Ana, os casais homossexuais, eles enfrentam um processo mais burocrático, eles enfrentam preconceito para adotar essas crianças? Hoje não. Hoje não? Não, já está bem mais fácil. Na ONG a gente já tem casais que adotaram, homossexuais que adotaram, é super tranquilo. E hoje já está bem mais fácil. Durante o processo de adoção, é obrigatório participar de um grupo de apoio? Obrigatório não. As técnicas do judiciário colocam que existe um grupo de apoio que dá essa retaguarda para os pretendentes, né? Em Ribeirão Preto não. Em algumas comarcas o juiz decide que é obrigatório. Em Ribeirão não é obrigatório. O trabalho do grupo é trabalhar com esses pretendentes alguns temas que são mais polêmicos, que dão mais dúvidas, que geram mais ansiedade, tipo criança, filho de pai drogados, então tem mais chance, não tem, idade, cor, enfim. A gente aborda uma série de coisas em grupos, todos com o mesmo sonho. Então a pergunta de a resposta para um tira a dúvida do outro, e a gente vai trabalhando, e é um grupo muito gostoso, e todo mundo que fala muito bem, diz que se sente mais preparado, porque é um tempo de espera muito dolorido, bastante tempo. Então o grupo dá uma amenizada nisso. Ana, e as adoções internacionais estão diminuindo? Estão, estatisticamente sim. Eu acho que o brasileiro tem adotado crianças maiores. É muito comum que nas adoções internacionais saírem crianças maiores do Brasil. Hoje o brasileiro já começa a aceitar essas crianças, e a crise na Europa também está segurando um pouco os europeus. Mas as crianças maiores têm conseguido ficar no Brasil. Ana, o papo tá ótimo, mas o 30 Minutos vai para um intervalo rapidinho e volta já já. Não saia daí. A alegria ajuda as pessoas a viver melhor. Essa era a teoria de um estudante de medicina americano. Meio médico, meio engraçadinho. Ele quase foi expulso da faculdade. Disseram que lugar de palhaço era no circo. Mas como um bom palhaço, continuou fazendo graça. Hoje, milhares de pessoas abraçaram a ideia. E a prática mostrou que a teoria estava certa. Se você também acredita que pode fazer a diferença, tira o seu futuro da teoria. Vai lá e faz. Vestibular 2015, 1º de novembro, Barão de Mauá. Formação para realizar. "30 Minutos está de volta. Hoje falamos sobre adoção. Aqui no estúdio está a assistente social e presidente da ONG Crescendo em Família, Ana Maria Caviola, que esclarece algumas dúvidas sobre o tema. Ana, crianças especiais, elas sofrem na adoção? Sofrem um pouco mais, porque todo mundo prefere uma criança normal, né? Casais especiais aceitam crianças especiais na deficiência. Especiais dos casais de um espírito muito elevado mesmo, né? Porque todo mundo quer uma criança normal. Mas, às vezes, tem deficiências muito pequenas que as pessoas não querem nem conhecer, que daria perfeitamente para ser tratadas, mas a gente se sente na obrigação de dizer, olha, essa criança tem uma deficiência, e o casal não quer nem conhecer. Então, sofre. Tá certo. Então, temos mais algumas perguntas aqui para a senhora. A próxima que faz é a Gilcimara. Pode perguntar. Doutora, o que os profissionais da vara da infância avaliam na entrevista? Perfil do casal, a motivação para a adoção, né? O quanto essa família como um todo, pais, avós da criança que vai ser adotada, estão desejando essa criança, né? E o porquê que esse casal ou essa pessoa resolveu adotar, né? Se
Uma das coisas que era muito comum antigamente é que as pessoas adotassem por promessa, por dó, por caridade, e isso a gente não entende que seja bom para a criança. Então, se você quer um filho, a chance é muito grande. Agora, se você quer fazer caridade, garantir que tem alguém que cuide de você na velhice, aí é uma coisa que atrapalha um pouco, porque a criança não tem nada com isso. A justiça visa o bem-estar da criança. O adulto vai lidar com as suas dificuldades. Ana, nós já falamos sobre o preconceito em relação aos casais homossexuais, mas e as crianças adotadas por esses casais? Elas passam por algum tipo de tratamento psicológico? Normalmente, sim, não é obrigatório, né? Qualquer tipo de pais, homossexuais ou não, quando adotam, se sentem mais confortáveis levando o filho para o psicólogo, que é um instrumento que facilita na relação de pais e filhos, porque a criança vai verbalizar para o terapeuta as suas dúvidas, as suas angústias, e os pais vão poder ter mais tranquilidade. Com os homossexuais não é diferente, mas só vai ser adotado por um homossexual uma criança que aceite essa condição. Isso é explicado para a criança. Olha, tem um pai ou uma mãe para você, ou um casal, mas eles são assim. Você quer? Se ela disser, não, eu não quero, eu quero um pai e uma mãe, ele não vai para adoção para o homossexual. Porque a criança maior também pode escolher o que ela quer. Então, a gente tem num dos frequentadores da ONG uma criança que foi adotada por um casal homossexual, que ele quis. Você quer? Eu quero. E tá dando super certo, já tem uns 2 anos, tá muito legal. Mas a criança consentiu. Tá? Ana, os pais podem escolher o perfil da criança? Devem. É um item do cadastro que os pais coloquem o que é que eles gostariam. Quanto mais abertura para crianças maiores, para uma adoção interracial, maior a chance, porque abre o leque. Uma criança, se você fecha num bebê, você só vai receber convite de bebê. Se você fala de 0 a 8, você abre o seu leque. Se você quer só branca, se você fala qualquer cor, mas você tem que estar preparado para isso, né? Tem que ver o que é que você suporta. Então, mapeia para você ser chamado. Mas você tem que ser sincero e ver o que é que você suporta. E Ana, esses pais são obrigados a aceitar a primeira criança? Não. Você é convidada a conhecer uma criança no perfil que você colocou na entrevista de cadastro. Porém, tem que ir lá ver, ou então você pode simplesmente dizer, olha, eu estou com um problema de saúde na família, eu não posso agora. Ok, você não vai para o fim da fila. Vão chamar outra pessoa e você continua ali e vai... Normal, não precisa. Tem que ter empatia dos dois lados. Ana, e se deixarem um bebê na minha porta, eu posso adotá-lo? De jeito nenhum. Esse bebê tem que ser mandado para o conselho tutelar. E aí ele vai para a instituição de acolhimento e vai ser colocado para um casal que está na fila lá há muitos anos, sonhando com aquele bebê. Ana, e a gente está falando só de crianças e adolescentes na faixa de 16 a 17 anos. Como que funciona para adotar? Eles são possíveis de adoção, como qualquer outra criança, mas é bem mais difícil. O brasileiro tem medo de adolescente, mas o processo é exatamente igual. E quando não consegue adotar uma criança, essa criança não consegue ser adotada, esse adolescente, no caso de 17 anos, sim. Como que funciona? Então, na ONG nós temos um programa que a gente chama de apadrinhamento afetivo,
onde a gente prepara pessoas ou casais para serem padrinhos desse adolescente. Aquele padrinho que todos nós temos, que acompanha, que orienta, que explica para esse adolescente que ele vai ter que sair, que ele precisa ir para a escola, que ele precisa ter informática, porque eu trabalho. Enfim, que dá o preparo e se der para acompanhar a escola, se der para... E sabe, sim, que dê carinho. Eu não quero adotar, não quero levar para morar comigo, mas vai buscar, leva para passar fim de semana e orienta. Então esse é mais um trabalho que a gente faz tentando encontrar uma família para uma criança ou adolescente. Ana, agora falando sobre irmãos, é mais difícil a adoção? Como que funciona o processo? A justiça não separa irmãos. Via de regra, se tem irmãos, quem quer leva o pacote fechado. Mas nem todo mundo aceita. Então, às vezes, o fato de irmãos atrasa um pouco no processo. Principalmente quando tem um com mais de 8, 9 anos e um menorzinho. Todo mundo quer o menorzinho e aí, como não desvincula, atrasa para o menorzinho que cresce e vira 9 anos também. Ana, a senhora tem falado sobre o casal entrar numa fila e tudo mais. Mas se o casal pode tomar a iniciativa de ir no orfanato e escolher a criança? Não. Não? Não. Nem pode visitar o orfanato, assim, porque muitas crianças que estão no abrigo, na instituição de acolhimento, não estão para adoção. Lembra que eu comentei que algumas crianças vão enquanto a família se recupera, e elas podem voltar. Aí a pessoa vai, escolhe aquela que não está para adoção e fica frustrada, e a criança também fica frustrada. Ana, você ia comentar sobre um projeto lá da ONG, né? Uhum. Qual que é o projeto? A senhora pode... Nós estamos iniciando, fora os dois que eu falei do apadrinhamento e da pretendentes, nós estamos iniciando o Família Acolhedora, que é um trabalho que tem como meta tirar bebês e crianças até 5 anos das instituições de acolhimento. E uma família que não tem a pretensão de adotar, porque não pode adotar, passa a cuidar desse bebê ou dessa criança enquanto a justiça encontra uma solução definitiva para ela. Que é um trabalho muito mais personalizado, mais individualizado, principalmente para os bebês que têm as vacinas, tudo garantido. Não que o abrigo não faça, mas uma criança é muito mais fácil do que muitas crianças. Então, a atenção, o carinho e tal, o colo é mais individualizado e para a criança é muito melhor. A gente está fazendo inscrição de casais pretendentes. Tomara que apareçam muitos, porque tem muitos bebês precisando disso. Em que tipo de caso leva a justiça a intervir no processo de adoção? Durante a guarda judicial, a justiça tendo denúncia ou no acompanhamento, percebendo qualquer coisa que esteja prejudicando o andamento do processo ou que a criança não esteja bem, vai intervir e retira a guarda. A criança volta para o abrigo, para a instituição de acolhimento, e o casal aí sim tem que tentar ver se quer tentar uma outra criança ou não, depois de um tempo aí de... Em relação a esse projeto Família Acolhedora, onde essas famílias interessadas devem estar se dirigindo ou se inscrevendo? Ah, que bom. Nós estamos na rua Dr. Loyola, 533, na Vila Tibério, e é bom agendar os horários para uma entrevista no telefone 3019-2084 ou 3635-0165. E aí a gente faz uma entrevista, conversa com as pessoas, explica direitinho, tira todas as dúvidas e ela passa por uma capacitação para poder se engajar no programa e receber o bebê. Ana, o papo foi ótimo, mas infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença da senhora mais uma vez aqui, seja sempre muito bem-vinda no nosso programa. Muito obrigada. E eu quero agradecer também os meus colegas de jornalismo que mais uma vez estão aqui e a você aí de casa que acompanhou o nosso programa. 30 Minutos volta na semana que vem. Até lá!